Paróquias Nossa Senhora dos Migrantes e São Mateus de Guariba apresentam Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, nesta terça-feira, dia 13 de fevereiro, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus o advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendereis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, tendo ouvidos vós não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Responderam 12, e perguntou Jesus: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, compreendendo um pouquinho esta palavra que nós acabamos de ouvir de São Marcos, tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, nos coloca diante desse coração endurecido dos discípulos, e é como que despertado pelas perguntas presentes e prementes de Jesus. Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? O coração deles está endurecido porque deu espaço a propostas alheias diferentes das de Jesus acerca do reino e da sua presença na história. E as leituras tantas diversas que nos revelam a identidade do mestre, típicas dos fariseus, dos herodianos, já estavam aliados em trazer a sua morte. Com o coração, a inteligência, os olhos, ouvidos, a memória ocupados em pôr muitas outras coisas, como pretender compreender Jesus e a sua opção de vida? E poderíamos nos perguntar: e nós? Será que nós compreendemos Jesus e a sua opção de vida na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso coração de discípulos que caminham junto dele? Pois bem, Jesus ele procura educá-los, os seus discípulos, para uma compreensão profunda e decisiva da sua pessoa, para que eles estejam em condições de entrar naquela, poderíamos dizer assim, lógica da cruz, que se delineia diante dele e deles. É necessário recordar, reter na memória ativa, consciente, e que englobe, envolva o coração, os olhos, ouvidos, e poderíamos dizer 2 multiplicações, a partilha dos pães. Não podem ser surdos e superficiais, limitados em observar a realidade. Não temos pão, e a pensar só em si próprio, só tinham consigo um pão no barco. O Mestre ensina-nos ter um olhar mais profundo, uma capacidade na escuta, um coração aberto a todos. 5.000 e 4.000 pessoas, 7 cestos de pães que sobraram. Compreender isto, amados, significa entrar nesta lógica e nessa escolha de vida de Jesus, que se fez tudo a todos. Levedados, poderíamos dizer, por esta lógica eucarística da partilha, da solidariedade para com todos, os cristãos são verdadeira e realmente gerados pela palavra da verdade, que é o Evangelho, ou seja, o próprio Cristo. E nessa medida em que aceitam a permanecer com ele nesta barca, embora com as fadigas, com as dificuldades de compreender e de viver, tem a garantia de uma humanidade nova, que vive na escuta da palavra do Senhor e adequa aos seus passos, como nós poderíamos lembrar de Noé, o justo. Isso sem esquecermos então dos inseridos numa humanidade que se deixa, poderíamos dizer, levedar ou gerar pela concupiscência, que leva inexoravelmente à morte, ao dilúvio.
o novo dilúvio. Que possamos, e que parece-nos evidente, mais que uma vez que a história do pecado está sempre radicada na história da não escuta de Deus e da sua palavra e de Jesus Cristo, o Evangelho vive em nossa vida, em nosso coração. Por isso, Deus, a vossa palavra é luz verdadeira para os passos nossos. Concedei-nos que, iluminados pelo vosso Espírito, acolhamos com a fé viva, para descobrirmos na escuridão dos acontecimentos humanos os sinais gloriosos da vossa presença. Assim seja. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Oferecimento: Paróquias Nossa Senhora dos Migrantes e São Mateus de Guariba.